Vai começar o programa Conectado com Tiago Reguini. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectado comigo, Tiago Reguini, aqui na Rede TV. O pai hoje tá estiloso, hein? Seu domingão tá começando agora, no seu programa favorito. E a gente chega na sua casa com muita informação, dicas úteis de saúde, entretenimento e muita energia boa para você começar a sua semana daquele jeito. Olha só o que nós preparamos para vocês no programa de hoje. Vem comigo, no Receita de Domingo, vamos preparar uma carne ao molho de batata com bacon. Simplesmente vai te dar água na boca. Tem mais. E o nosso Conectado Saúde? Vamos falar sobre a baixa testosterona, um assunto que muita gente ainda tem dúvidas. O Dr. Cláudio Guimarães vai explicar quais são os sintomas, quais os sinais. Vamos falar também sobre o tema que está muito em alta, as famosas canetas emagrecedoras. A doutora Silvia Gurgel vai trazer informações importantes sobre o uso e os cuidados necessários. E ainda vamos falar sobre o benefício da leitura para a nossa saúde mental e para o nosso cérebro também. Doutora Maria Fernanda vai nos mostrar como esse hábito pode transformar a nossa vida. E também teremos um treino rápido para fortalecer e definir aqui o abdômen com a Carol Borba. E é claro, no final do programa, aquele momento que todo mundo ama, música, energia, fit dance, para você levantar do sofá e dançar com a gente. Aumenta o volume da TV, ajeita no sofá, porque o Conectado de hoje já começou. Conectado! E no Conectado Saúde, especial para os homens, vocês que vivem mandando mensagem, Tiago, e a matéria dos homens? Chegou sua vez, rapaz, Você sabia que a baixa de testosterona pode trazer vários impactos na saúde masculina? Muita gente nem imagina, mas sintomas como cansaço excessivo, falta de disposição, perca de peso muscular, alteração de humor e até diminuição da libido podem estar relacionadas a isso. E hoje, nosso doutor Cláudio Guimarães vai explicar que esses sinais muitas vezes passam despercebidos ou são confundidos com o estresse do dia a dia. Mas é muito importante ficar atento e procurar avaliação médica quando esses sinais aparecerem. Com o diagnóstico correto e acompanhamento profissional, é possível tratar e melhorar a sua qualidade de vida. Vamos entender melhor com o nosso doutor Cláudio Guimarães. Doutor, seja bem-vindo. Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar sobre sinais e sintomas relacionados à baixa testosterona. É um conjunto de sinais e sintomas relacionados a um exame laboratorial de testosterona. E esse valor do exame laboratorial ele pode variar de acordo com as sociedades médicas. Por exemplo, urologia, endocrinologia, sociedades de medicina sexual. Então, esses valores de testosterona eles podem variar de acordo com cada sociedade. Normalmente, a gente considera aí valores baixos de testosterona, valores abaixo de 300, 350 nanogramas por decilitro. E nós sabemos que, de acordo com o tempo, a idade do homem, os níveis de testosterona eles vão diminuindo, Normalmente, após os 35, 40 anos de idade, os níveis de testosterona total vão caindo mais ou menos 1% ao ano. E a testosterona livre, pode cair até 2% ao ano a partir dessa idade. E não mais o SHBG, que é aquela globulina que se liga à testosterona e deixa a testosterona inativa, ela vai aumentando também com o decorrer dessa idade. Então, é normal lá pelos 60, 70, 80 anos, uma parcela da população, eu diria mais ou menos 1/3 da população, vai apresentar sinais e sintomas de baixa testosterona. E a gente pode dividir os sinais e sintomas de baixa testosterona em sintomas sexuais, sintomas comportamentais e sintomas físicos. O mais importante desses sintomas
E o que faz a maioria dos pacientes procurarem um urologista são os sintomas sexuais. E os sintomas sexuais a gente pode citar aqui para vocês: baixa libido, disfunção sexual, disfunção erétil, né? Impotência sexual, a dificuldade para obter, para manter a relação, a ereção, né? Como um todo. Distúrbios ejaculatórios, e a gente pode falar até em ejaculação retardada, pode ocorrer também ejaculação precoce, pode ocorrer uma diminuição do orgasmo, né, da sensação de prazer na hora do orgasmo. Então, todos esses sintomas são os mais importantes aí e que são critérios maiores aí de sinais e sintomas para você chegar no diagnóstico aí de hipogonadismo. Referente aos sintomas comportamentais, a gente pode citar aqui para vocês fadiga, indisposição, o cansaço, né? A sonolência, a insônia, o paciente ficar mais estressado, redução da concentração, amnésia, que é o esquecimento. Muitos desses sintomas, eles são acompanhados aí dos sintomas sexuais também. E algumas vezes esses pacientes, eles são encarados como pacientes ansiosos, depressivos, estão usando medicamentos antidepressivos para um tratamento de uma possível depressão. E aí esse paciente vai dosar aí uma testosterona, ele descobre que tem valores baixos de testosterona, ele começa a repor testosterona e de uma hora para outra ele para de usar as medicações antidepressivas e ele fica como se ele nunca tivesse tido nada, né? Então, muitas vezes os sintomas depressivos eles podem ser confundidos com sintomas de hipogonadismo, mas não quer dizer que todo paciente depressivo ele tem baixa testosterona, ele tem um hipogonadismo. Então, precisa de uma avaliação médica para chegar nesse diagnóstico. Não é simplesmente o paciente achar que ele tem e já começar a repor testosterona. Não é assim. E também temos os sintomas físicos, né, que são aqueles relacionados a praticamente a estética do indivíduo, né? E você pode observar quando os níveis de testosterona começam a cair muito. Os principais sinais físicos são aumento da gordura abdominal, é aquela barriga que vai crescendo, diminuição da massa muscular, é aquela hipotrofia, né, da musculatura. Quando se diminui a massa muscular, devido a uma queda hormonal nesses indivíduos, você pode também observar uma diminuição da densidade mineral óssea. Esse paciente está mais propenso a fraturas decorrentes de uma possível diminuição dessa densidade, mas você só vai conseguir chegar num diagnóstico aí de osteopenia, osteoporose se você fizer uma densitometria óssea, né? Então, não é bem um sinal físico, mas assim, está entrelaçado aí com diminuição da massa muscular. Por isso que até sempre é a orientação praticar atividade física para melhorar a musculatura e, consequentemente, melhorar também a densidade mineral óssea. Então, tudo está interligado nessa área aí. Esses indivíduos também podem sofrer fraqueza muscular, perda da força muscular. Inclusive, vale a pena até citar aqui um paciente meu, estava fazendo uma terapia pós-ciclo devido ao uso aí de esteroides por conta aí ele passou comigo, comecei a fazer uma terapia pós-ciclo. Esse paciente simplesmente ele fala que quando estava indo na academia ele perdia a força muscular. Por quê? Os níveis de testosterona dele estavam muito baixos, voltou com os níveis de testosterona, acho que ele acabou usando errado a medicação, ele estava em estado hipogonádico aí, então realmente se perde a força muscular quando os níveis de testosterona estão muito baixos. Outros sintomas relacionados ao hipogonadismo de longa data, aquele hipogonadismo que acaba passando desapercebido, são ginecomastia, que pode ocorrer nesses indivíduos que estão muito tempo aí com baixa testosterona, perda dos pelos corporais, atrofia testicular, infertilidade e, em alguns casos, pode ter até anemia, né, que são quadros mais graves aí de hipogonadismo. Lembrar que a testosterona ela estimula a medula óssea a aumentar o número de glóbulos vermelhos. Então, pacientes que têm níveis muito baixos de longa data aí, níveis muito baixos de testosterona, eles podem apresentar até anemia. Pacientes que têm níveis de testosterona baixos de longa data, sem tratamento, eles têm um risco maior de doença cardiovascular e morrer de doenças cardiovasculares.
Então, o indivíduo que foi diagnosticado com hipogonadismo, sinais e sintomas de hipogonadismo, precisam de tratamento, precisam repor testosterona, porque eles têm um risco maior de morrer de eventos cardiovasculares. E é claro, novamente falando, nunca associar só sinais de hipogonadismo, sintomas comportamentais, sintomas até sexuais, físicos relacionados a baixa testosterona. Precisa de um diagnóstico, precisa de um achado laboratorial associado. Às vezes o cara é depressivo, tem os mesmos sintomas de hipogonadismo, mas ele tem níveis de testosterona de 500, 600, então esse indivíduo aí não merece fazer uso de testosterona, né? Para repor testosterona aqui, ele tem testosterona normal, por que ele vai repor? Né? Vai trocar 6 por meia dúzia. E esse diagnóstico de hipogonadismo tem que ser feito por um especialista, alguém que entenda de andrologia, né? Que está acostumado com esse diagnóstico de hipogonadismo. E para começar o nosso programa daquele jeito, chegou o momento que eu mais amo, receita de domingo. A receita de hoje é aquelas que fazem sucesso para qualquer almoço de domingo com a sua família. Nosso chefe Will vai ensinar a fazer uma carne ao molho de batata com bacon. Super cremosa, cheia de sabor, com aquele toque especial. Vai deixar qualquer prato irresistível. Uma receita perfeita para reunir a sua família, os amigos ou simplesmente transformar um almoço simples em algo especial. Presta atenção, pega essa dica. Papel e lápis, anota tudo e vem com a gente. Will, tô com água na boca, rapaz. Vem. Essa receita é tão fácil, tão simples, coringa, que são somente 3 etapas para fazer ela. É muito rápido, ó. Aqui eu tenho a carne picada, tá? Tô usando colchão mole. Aqui em BH nós chamamos de chã de dentro. E eu vou temperar com, ó, temperinho de alho e sal já socado. Vou colocar aqui também, ó, páprica defumada, chimichurri, tá bom? E também pimenta do reino, né? Tem que ter pimentinha do reino. E aqui eu não vou colocar limão, não vou colocar nada. Esse temperinho vai ser um tempero seco mesmo, tá, meus amigos? Ó, e vou deixar ele reservado, porque a segunda etapa, nós vamos precisar, ó, da nossa panela, que a gente vai fazer tudo, tá? É uma receita de uma panela só. E aqui dentro dessa panela eu vou adicionar, ó, bacon picado, ó. Olha só, bacon picadinho, um pouquinho bacon, 200 gramas só. E vou levar aqui, ó, pro meu fogo e vou deixar esse trem aqui fritar. Agora, vamos para a base, que é o essencial, que é o importante para essa receita, né? Que é o tchan dessa receita, como diz meu filho. Aqui eu vou usar batata inglesa, essa batata média, tá vendo? Ó, eu vou usar 5 batatas deste tamanho para poder fazer, que eu já cozinhei. Olha só, cozidinha, tá no jeito, cozinhei somente com água, não coloquei sal, tá? Ó, tá cozidinha. Vou colocar aqui, ó, dentro do liquidificador. Junto com ele, eu vou adicionar um pote de requeijão. Ignore o barulho aqui do bacon, viu, pessoal? Ó, um pote de requeijão, uma caixinha de 200 gramas, né, de creme de leite, 200 ml, ou 200, né, ml de leite. Para finalizar, o queijo, que aqui tem mussarela. Essa mussarela você pode usar ela tanto aqui agora no liquidificador, quanto na hora que você for finalizar ela por cima. Eu vou colocar aqui no liquidificador, depois eu faço uma versão parecida como essa, com frango, tá? Que aí eu jogo por cima e te mostro também como é que fica com ela por cima, fica sensacional. Agora, vou liquidificar isso aqui por mais ou menos 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Pronto, tudo liquidificado. Olha só a cremosidade que fica esse trem, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Fica top demais, né, pessoal? Olha, bacon já tá fritinho no jeito. Vou separar o bacon aqui, ó, nessa vasilhinha aqui, ó, sem escorrer o óleo, tá? Porque o óleo dele, a gordura desse bacon, que tá o sabor, nós vamos usar aqui, ó, novamente. Vou colocar a carne aqui, ó, e vou fritar até que essa carne fica bem fritinha, bem no jeito, tá? Olha só, nossa carne aqui, ó, já tá no jeito, tá vendo aqui, ó, já tá fritinho. Criou a borrinha de sabor que eu sempre indico vocês fazerem nas minhas receitas, tá vendo, ó? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos deglaçar isso aqui, ó, com isso aqui, ó.
alho picadinho, aqui tem 4 dentes de alhos pequenos e uma cebola pequena também picada, tá? Vou colocar aqui, ó, os dois e vou dar, ó, uma misturada até essa cebola murchar. E esse cheiro que sobe aqui, meus amigos, esse cheiro. Olha só, cebola murchou, deglaçou o fundinho, ó, não tem mais nada aqui, tá vendo, ó? Então agora nós vamos pegar aqui o nosso líquido, o nosso creme base que batemos no liquidificador, né? E chuchar, ó, aqui dentro, ó, desse jeito, ó. E como aqui contém páprica, esse nosso creminho vai ficar com uma cor meio amareladinho, sabe? Bem bonito, ó. Eu vou misturar esse trem aqui, vou misturar tudo, ó. Olha só a corzinha que ele vai ficando que eu falei pra vocês, ó. E vamos deixar isso aqui ferver, 5 minutinhos é o suficiente, tá? E vocês lembram do bacon lá da primeira etapa? Então, vou colocar aqui, ó, dentro desse triturador que eu triturei o alho, propositalmente. Aí, acertei. Para ele poder pegar o gostinho do alho que ficou aqui, tá? Porque nós vamos fazer aqui uma trituração desse alho aqui, ó. Esse triturador quase todo mundo tem em casa, né? Se você não tiver dele, você pode fazer na faca, tá? Então, ó, vou triturar ele até ele ficar bem trituradinho. Se você quiser, você tem a opção de jogar ele do jeito que ele tava lá mesmo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, ó, eu peguei ele desse jeito aqui, ó, pra ele ficar com essa trituração, com essa espessura, tá vendo, ó? Uns maiores e outros menores, tá vendo, ó? E aqui, ó, você faz como se fosse uma espécie de farofinha, né? E aqui, ó, você joga aqui, ó, desse jeito, ó. Olha como é que fica bonito, ó. E finalizo, ó, com cheiro verde aqui, cebolinha, tá? Tô colocando cebolinha aqui, ó. Meus amigos, agora é aquela hora que eu faço a boca de vocês virar um brejo. Vocês querem apostar? Olha só como que fica o prato. Faltou um arrozinho aqui, porque meu arroz acabou e não dá tempo de fazer não. Então nós vamos comer desse jeito aqui, ó, com a batata palha. Faltou o arroz, como eu falei, e o nosso creme de batata com carne. Ai, minha boca tá que dá um brejo. Vem comigo aqui, ó. Se liga só. Olha isso, ó. Olha. Olha isso. Olha isso, pessoal. Ó. Olha isso, pessoal. Não. Peraí. Dá licença aqui, viu, pessoal? É simplesmente sensacional. E depois dessa receita maravilhosa, você achou que eu ia ficar sem meu docinho? Não. Aqui, ó. Meu momento favorito do programa. E a dica de hoje é perfeita para quem gosta de algo doce, prático e delicioso pro dia a dia. Estou falando dela aqui, ó, Nutella Biueri, crocante por fora, recheada com aquele creme de avelã inconfundível por dentro, simplesmente irresistível. É super prática, você pode levar na bolsa, na mochila das crianças ou até deixar no carro, com aquele momento que você quer comer algo gostoso. Aquele lanche rápido que salva o dia e ainda traz todo o sabor de Nutella. Então fica a dica, Nutella Biueri, praticidade e sabor em qualquer momento. Nutella Biueri. E continuando Conectado Saúde, falaremos sobre as famosinhas canetas emagrecedoras. Você conhece? Você sabe como realmente utilizar? A doutora Silvia Gurgel vai nos ensinar como esses medicamentos precisam sempre de uma avaliação médica. Cada organismo possui as suas necessidades diferentes. Ela vai falar como essas canetas funcionam em cada organismo, para quem são indicadas, quais são os cuidados necessários para iniciar o tratamento. Informação essencial quando o assunto é saúde, você encontra aqui.
Victoza, Saxenda, Ozempic, Wegovy, Mounjaro. O que são essas medicações? Olá, eu sou a doutora Silvia Gugel, cirurgiã do aparelho digestivo, especialista em emagrecimento e cirurgia bariátrica, e hoje eu vim falar para vocês tudo o que você precisa saber a respeito dos análogos do GLP-1. Afinal, o que são essas medicações? Como o nome já diz, eles são análogos, são substâncias sintéticas parecidas com o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido no nosso intestino de forma natural, que ajuda no centro de regulação da fome, da ansiedade e compulsão alimentar e da produção de insulina pelo nosso pâncreas. Acredite se quiser, essas medicações elas foram desenvolvidas tentando mimetizar, tentando se assimilar aos efeitos da cirurgia bariátrica. Foi estudando as mudanças hormonais que a cirurgia bariátrica causava no corpo de uma pessoa que foram descobertos os hormônios incretínicos, GLP-1, GIP, peptídeo YY. São esses hormônios que fazem o seu corpo melhorar o perfil da glicemia, ou seja, do açúcar do sangue, melhorar o metabolismo das gorduras e agir lá no centro da fome do seu cérebro dizendo que você não precisa comer agora. Criou-se esses remédios que tentam imitar os hormônios que a gente já produz. Por isso que o nome deles é análogos do GLP-1. E dentro dessa classe medicamentosa, nós temos diversas medicações. Aqui eu falei o nome de várias deles. A gente tem a liraglutida, que é a mesma coisa que o Victoza, que o Saxenda. Nós temos a semaglutida, que é a mesma coisa do Ozempic ou do Wegovy. E mais recentemente, nós temos também a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro. Esses 3 remédios, eles agem nos receptores do GLP-1, mas somente o Mounjaro também vai agir nos receptores do GIP. Ele tem dupla ação. E é por isso que hoje ele está tão difundido aí no mercado, porque ele consegue agir em 2 hormônios, causando menos efeitos colaterais. Então ele hoje é o que a gente tem de mais moderno. Os análogos do GLP-1, de uma forma geral, eles conseguem fazer resultados semelhantes ao da cirurgia bariátrica. Alguns estudos mostraram que mais de 80% dos pacientes conseguiram perder até 40% do seu peso corporal. Isso é um resultado muito expressivo para o tratamento da obesidade, tá? Mas com alguns efeitos colaterais aí associados a eles. A liraglutida, que foi a primeira medicação, que é o Victoza e o Saxenda, ela tem um pouquinho mais de efeito colateral do que a semaglutida, que foi a segunda, que é o Ozempic e o Wegovy, e que tem mais efeito colateral do que a tirzepatida, que é o Mounjaro, justamente porque o Mounjaro tem essa dupla ação. Então, hoje, quando a gente fala de emagrecimento por medicação, a gente sempre vai pensar nos análogos de GLP-1 como o padrão ouro, porque em comparação a todas as outras drogas que a gente tem no mercado, eles são os que têm maior resultado e um resultado mais rápido com menos efeito colateral. Então, só trazendo um apanhado histórico, quando a gente percebeu que os pacientes de cirurgia bariátrica diabéticos conseguiam controlar a sua glicemia antes mesmo de perder peso, ou seja, 24, 48 horas depois da cirurgia, eles já tinham uma redução importante da glicemia. E foi questionado por quê? E aí os hormônios incretínicos entram. Então essas medicações, inicialmente, elas foram criadas para tratar a diabetes. Então, os pacientes diabéticos começaram a usar os análogos de GLP-1 para tentar melhorar o perfil glicêmico. Mas foi notado, com o tempo de uso, que como efeito colateral, eles emagreciam muito. Então hoje, a Anvisa e os órgãos reguladores mundiais liberaram os análogos de GLP-1 também para tratamento de obesidade, mesmo que não tenha diabetes associada. Então, como essas medicações vão agir no nosso corpo? Já falei, elas vão mexer no centro da fome, elas vão mexer nos hormônios que a gente já produz naturalmente e vão mexer no nosso pâncreas, melhorando o perfil glicêmico, melhorando o metabolismo das gorduras, diminuindo a fome. Mas elas não são completamente isentas de efeitos adversos. Então, a constipação,
Pode acontecer. Náusea, vômito, pode acontecer. Como os pacientes acabam comendo muito menos do que eles estavam acostumados, pode acontecer tontura, fraqueza, queda de cabelo, unhas mais fracas, mas isso aconteceria em qualquer outro processo de emagrecimento, tá? Quando o paciente perde muito peso rápido, o seu corpo começa a priorizar aquelas calorias para os seus órgãos vitais. Então, cabelo e unha vão embora mesmo. A gente tenta priorizar coração, fígado, rins, pulmões, essas coisas. E justamente pelo Mounjaro ser a medicação que tem menos efeito colateral, hoje é o que está mais difundido no mercado. E aí começam aquelas medicações alternativas. O Mounjaro da farmacêutica original, ele é uma medicação cara. E por isso, algumas farmácias de manipulação, tanto no Brasil quanto no exterior, começaram a fabricar tirzepatida. E aí é que eu tô vendo o problema hoje em dia. Muitas pessoas estão tendo efeitos adversos graves relacionados à tirzepatida. E isso acaba entrando na conta do Mounjaro. E não necessariamente foi Mounjaro que elas usaram. O Mounjaro é o nome comercial da tirzepatida da farmacêutica Lilly, que é quem tem a patente dessa medicação. Quando você vê as notícias sobre a pancreatite que alguns pacientes aqui no Brasil tiveram, e você vai pesquisar a fundo, nenhuma delas estava usando o Mounjaro. Todas estavam usando a tirzepatida manipulada de uma farmácia menor. Eu não estou dizendo aqui que a tirzepatida manipulada é ruim. Eu só estou dizendo que você tem que tomar cuidado com a procedência. Aqui no Brasil, nós temos farmácias que são liberadas pela Anvisa para manipular a tirzepatida. Essas farmácias fazem a medicação com segurança e o transporte adequado na temperatura adequada. Então, isso você tem que tomar cuidado na hora que você for fazer sua compra, para que você não esteja injetando em si mesmo uma medicação que não é segura. E só para finalizar, eu quero dizer para vocês que medicação ou cirurgia bariátrica não é fórmula mágica para emagrecimento. Nada vai superar as mudanças do estilo de vida. Se você usar a medicação pura e exclusivamente, se você fizer a cirurgia bariátrica pura e exclusivamente, sem você tomar consciência de melhores escolhas alimentares, ter um estilo de vida um pouco mais ativo, você não vai ter sucesso. A medicação só funciona enquanto você estiver tomando ela. Se você fizer isso sem acompanhamento médico e parar o tratamento de uma vez, você pode ganhar mais peso do que o que você perdeu. Então, muito cuidado com isso. Os análogos de GLP-1 são seguros e são extremamente eficazes quando utilizados da forma correta por um profissional que sabe o que está fazendo. Eu espero ter sanado aqui as suas dúvidas a respeito dos análogos de GLP-1. Agora vamos falar sobre qualidade de vida. Exatamente. Vamos falar sobre o benefício da leitura. Um ato simples que pode transformar a nossa vida. A própria leitura. A doutora Maria Fernanda explica que ler vai muito além do entretenimento. Esse hábito ajuda a fortalecer a memória, ajuda a fortalecer a concentração e reduzir o estresse. Além disso, estudos mostram que a leitura frequentemente pode ajudar a manter o cérebro ativo e saudável ao longo dos anos. Às vezes, tudo o que precisamos é separar alguns minutos do dia e mergulhar num bom livro. Vem com a gente! Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda e hoje nós vamos falar sobre um tema que pode transformar as nossas vidas de várias maneiras, que é o hábito da leitura. A leitura é uma ferramenta incrível que vai além do entretenimento. Ela nos ajuda a expandir nosso vocabulário, melhora a capacidade de interpretar informações e até a nossa empatia. Além disso, os estudos mostram que ler com frequência fortalece a nossa capacidade de concentração e pode até retardar o declínio cognitivo com o envelhecimento. Mas para quem não tem esse hábito, pode parecer difícil começar, né? Então, se você se sente assim, eu tenho boas notícias. É possível sim a gente desenvolver um hábito de leitura. Primeiro, nós vamos escolher um livro que me interesse, né? Então é essencial começar com temas que te chamam a atenção. Se não gosta de ficção, você pode tentar biografia, autoajuda, romance. O importante é encontrar algo que você goste, porque isso vai tornar a leitura muito mais agradável. Segunda dica, comece com metas pequenas. Se ainda não tem o costume de ler, não adianta você querer pegar lá uma coletânea de 10
livros e cada um com 500 páginas. Pegue um livro menor, comece com grandes obras que todo mundo sabe, estabeleça metas realistas, tipo, eu vou ler 10 páginas por dia, ou eu vou me dedicar 15 minutos à leitura, se eu fiquei só na primeira página tá tudo bem. E aí com o tempo você vai percebendo que essa rotina vai ficando mais natural. Terceira dica, crie um ambiente agradável. Então um lugar silencioso, confortável, pode ser a chave para te ajudar a se concentrar. Desliga a distração, gente. Se você tá lá, o celular fica pitando, fica tocando luzinha, fica mudando a hora que você tá lendo ou tá com a TV ligada ao mesmo tempo, você não vai conseguir se dedicar. Mergulhe na história ou no tema que você escolheu. Quarta dica, varie os tipos de leitura. Ler não precisa ser sempre sobre livros. Você pode ler artigo, pode ler blog, pode ler quadrinhos. A variedade vai ajudar a manter o interesse e vai oferecer diferentes formas de absorver o conhecimento. Mas agora vamos falar um pouquinho dos benefícios da leitura para nossa mente e saúde mental? Vários estudos longitudinais e transversais mostram inúmeros benefícios da leitura na saúde mental. Quer ver? Teve um estudo que mostrou que a leitura pode reduzir o estresse psicológico em estudantes universitários, sugerindo que a motivação autônoma para a leitura é fator-chave para esses benefícios. Um outro estudo mostrou que tem associação da leitura diária para o prazer na infância e menores níveis de hiperatividade e desatenção e melhores comportamentos pró-sociais na adolescência, além de alterações positivas na estrutura cerebral. Teve um outro estudo que mostrou que os hábitos de leitura entre os idosos têm um efeito positivo significativo na saúde física e mental, com a atividade social sendo um caminho de condução positivo. E por fim, um grupo de autores revisaram uma eficácia da biblioterapia de como uma intervenção não farmacêutica para melhorar a saúde mental durante a pandemia e encontrar resultados positivos em diversos contextos clínicos. Então, resumindo, gente, tem muito estudo e a leitura recreativa, a biblioterapia, elas são intervenções promissoras para a melhoria da saúde mental em diferentes faixas etárias e contextos, com benefícios que vão incluir, então, redução de estresse psicológico, melhora do comportamento pró-social, diminuição de problemas emocionais e até um potencial impacto positivo na estrutura do cérebro. Ler regularmente estimula o cérebro, fortalece a capacidade da memória, ajuda na resolução de problemas. E além disso, é uma ótima forma de reduzir o estresse, né? Porque ajuda a gente a focar numa outra realidade que não as nossas preocupações do dia a dia. Tem também um ganho enorme no desenvolvimento da nossa empatia. Quando a gente lê história para outras pessoas, mesmo que fictícias, a gente aprende a entender pontos de vista diferentes, ampliando a nossa capacidade de nos conectar com os outros. Então, pessoal, se você ainda não tem o hábito da leitura, que tal começar hoje? Pega um livro, escolhe um artigo ou qualquer material que te atraia. Dê o primeiro passo e aproveite todos os benefícios que essa prática pode trazer. E chegou ela com tudo, Carol Borba, isso mesmo, é hora de mexer o corpo. Carol trouxe um treino rápido, super eficiente, para você que quer fortalecer e definir o seu abdômen. Exercício simples que você pode fazer na sua casa, na academia ou até depois de uma caminhada. O importante é você, se manter ativo e manter cuidado com o seu corpo. Carol, seja bem-vinda! Um treino poderosíssimo de só 4 minutos para trincar seu abdômen. Fica aqui comigo. Hoje eu tenho uma convidada especial, gente. O treino vai ser curtinho. Minha convidada falou que quer observar. Então deixa o seu convidado, se você tiver filho aí também, deixa ele observando aí do lado e aproveita. Quem tem filho sabe que cada segundo é precioso. Então esse treino aqui ele é eficiente. 4 minutinhos e usa aquele protocolo chamado Tabata. O que é isso? A gente vai fazer 20 segundos de exercício e 10 segundos de pausa. A música vai tocando, você vai sabendo cada hora que tá chegando perto. Vou tomar água já. Cada hora que vai chegar perto para você descansar e cada hora que vai chegando perto para você começar o exercício de novo. A gente não vai repetir nenhum movimento, vai ser babado e você vai sentir sua barriga trincada. Então bora lá começar? Aumenta o som, deita, coloca um tapetinho no chão. E o primeiro movimento, prepara aí, o primeiro movimento é... Hoje meus filhos querem participar todos, você tá reparando, né? É o básico. Então a gente começa com o basiquinho. Coloca os pés no chão, gruda seu umbigo lá nas costas, tira esse espaço aqui entre as costas e o chão e faz o básico. Olha lá, só tá faltando meu gato agora, gente, até a Kira veio. Só aqui, tenta tirar os ombros do chão, sobe e desce. Lembra que são só 20 minutinhos, então capricha.
Abre os seus cotovelos, porque se você deixar fechado assim, você vai ficar corcunda. Então, abre para a postura ficar bonita. Se você conseguir, descansa os 10 segundos aqui na isometria. Se não, abaixa a cabeça e descansa aqui mesmo. Agora, você vai alternar a perna. Aqui, ó. 1 e 1. E voltar tocando o pé no chão, tá? Opa, filho, cuidado. Lado e lado. O cotovelo direito vai no joelho esquerdo. Vem pro lado, vem pro lado. Só isso, tá? Então, cruza e cruza. Se quiser um jeito mais fácil, pode ser aqui, ó. Voltando o pé no chão e descansando. Agora, você vai sentar. Senta. Filho, dá licença. Senta. Apoia as duas mãos no chão. Alonga as duas pernas. E puxa aqui, ó. Traz o joelho pertinho do peito. Puxou, alongou. Puxou, alongou. Ai, Carol, doeu meu cóccix aqui, ó. Ajeita o bumbum. Sobe um pouco mais o corpo. Ou então coloca uma toalhinha embaixo do bumbum onde está pegando, para não ficar doendo lá. Aí, perfeito. Agora você deita de novo, encosta a sua lombar no chão, sobe as duas pernas e tenta só levantar um pouquinho o bumbum e voltar. Vem comigo, ó. 1. Ai, Carol, não consigo fazer isso. Pode fazer com as duas pernas dobradas. Fazer aqui, tá? Mas eu quero que você tente. Lembra, são só 20 segundinhos. Tenta levantar as duas pernas e descer. Pode segurar a cabeça se quiser. Se preferir, pode abaixar também. Ai, maravilha. Um pé apoiado no chão para você descansar suas pernas. Uma perna vem pro alto. Desce e sobe. Isso é para quem é iniciante. Se você não for iniciante, é aqui, ó. E a gente alterna. Desce e volta. Desce e volta. Alonga, volta. Quando alonga, todo cuidado é pouco para não desgrudar o lombar do chão. Fechou? Desce, volta. Mais uma vez só. Ai, maravilha. Agora, os pés no chão. Se você estiver perto de um sofá, pode encaixar os pés embaixo do sofá e tentar fazer o abdômen completo. Se não der para fazer o abdômen completo, pode voltar e fazer igual ao primeiro. Agora, se der, eu quero que você venha aqui, ó. Vai lá na frente e volta. Pode até usar os dois braços para te ajudar nessa missão de subir o corpo, tá bom? Vem comigo. Ai, dá para fazer mais uma. Ai, segura aqui. E agora, parecido com o que a gente fez anteriormente, só que agora você vai puxar as duas pernas e alongar, indo de um lado pro outro. Assim, ó. Puxa no centro, alonga pro lado. Puxa, alonga. Puxa, alonga. Puxa, alonga. Continua. Mais um pouquinho só. Estamos quase no finzinho. Puxa, alonga. Puxa, alonga. Ai, boa. Vira com a barriga para baixo. Aí, ombros alinhados com as mãos, com os cotovelos. Monta uma prancha, ativa seu abdômen e puxa cruzando a perna. Cruza e volta, cruza e volta. Só aqui. O joelho, ó, tá vendo? Joelho direito na direção do cotovelo esquerdo. Fica aí. Mais um pouquinho só. Agora, pra gente fechar, trava o abdômen e faz só uma sequência de prancha. Só prancha. Ativa suas costas, gruda o umbigo, fica. Sustenta. O umbigo lá nas costas, tá? Na reta final. Acabando. Finalzinho. Mantém. 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. Muito, muito, muito bom. Olha só, passou super rápido, não foi? E foi dinâmico. Você não repetiu o exercício, não repetiu o movimento. Se eu fosse você, eu faria de novo. Então, volta esse vídeo, puxa o cursor lá na frente, faz de novo agora, imediatamente. Esse treino é rápido, curto para você que tem pouco tempo ou que de repente quer só acrescentar um treino de abdômen no final do seu treino de musculação, do seu treino funcional, da sua corrida, da sua caminhada. Deixa esse treino separado já, envia para uma amiga, para um amigo que treina com você ou que está querendo começar a treinar e faz sempre. Você pode fazer ele todos os dias, a gente não fica repetindo o movimento, então dá para você treinar ele todos os dias e ele trabalha todas as partes do seu abdômen. E não esquece também de ir lá no Instagram me achar, @Carol
Carol Borba 1. Lá eu mostro um pouco mais da minha rotina, de como eu me alimento, dos treinos que eu faço em casa, dos treinos que eu faço na academia. Então me segue por lá também, tá bom? Te espero na próxima aula e não esquece, terminou inteira? Volta o vídeo e faz ele de novo. Beijo! E agora aquele momento queridinho, nem vou falar mais nada. Levanta do sofá, mexe o corpo, a energia lá em cima. Arrasta tudo, tira tudo da sala. Chama o cachorro, o papagaio, vem dançar. Domingo é aquele dia que eu sempre falo, movimentar, aumenta o som, bota no último, acorde os vizinhos, faz barulho. Vem com a gente dançar o Fit Dance ao som de Golpe Baixo, de Léo Marques. Vem comigo que essa música é boa demais. É mais uma do Leozinho. É o Poli, bebê. Eu já não sei falar de amor, mas o meu coração certeza cê ganhou. O teu sorriso me deixa louco. Só provei hoje, amanhã quero de novo. Que golpe baixo esse teu beijo. É covardia esse popô. E com esse movimento lento, a malandrinha me ganhou. Rebola e mexe, 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 mexe. Devagar tu desce, 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 desce. Rebola e mexe, 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 mexe. Devagar tu desce, 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 desce. Esse é o pique, bebê. Essa novinha sempre representa. Se vê o Poli chegando, ela senta. Ela fica assanhada, toda tarada, bonita, cheirosa, gostosa e marrenta. Olha a bunda que essa novinha tem. Olha a bunda que essa novinha tem. Sua boca mexe comigo, essa mina é um perigo. Se quer molho, ela tem. Que golpe baixo esse teu beijo. É covardia esse popô. E com esse movimento lento, a malandrinha me ganhou. É bola e mexe, 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 mexe. Devagar tu desce, 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 desce. É bola e mexe, 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 mexe. Devagar tu desce, 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 desce. É bola e mexe. E olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Hoje em dia estar conectado é essencial. Seja para trabalhar, estudar, assistir seus vídeos ou falar com quem você ama. E com a Claro, você tem internet móvel em alta velocidade, estabilidade e coberturas em diversos lugares do Brasil e do mundo. Conexão de qualidade para navegar, postar, assistir e compartilhar sem travar. Se você quer uma das melhores conexões do mundo, fica a dica, vem pra Claro. Can't help it if I'm poppin', see them watch like it's outrageous how this flavor got them shook like you can't play me, rein me in or try and tame me. It's time to put yourself first, don't stop believing your worth, let it rain on you, 'cause you're fabulous. FABULO. Lançamentos Motorola em até 21 vezes sem juros. É só na Claro. Não. Eu não vou embora. E a gente chega ao fim de mais um Conectado. E eu quero agradecer de coração a sua audiência de sempre. Você que está aí todos os domingos aqui comigo, acompanhando e fazendo parte dessa família que cresce a cada vez mais. Eu amo vocês. Eu quero aproveitar e deixar um recado especial ao pessoal de Tocantins. Por questões operacionais da emissora, este programa não será transmitido na TV aberta do estado do Tocantins. Mas olha só, isso não significa que você vai deixar de nos assistir. Você pode acessar nossas redes sociais, no YouTube, nas nossas plataformas e ficar por dentro de tudo o que acontece. E você de outros estados, continue com a gente aqui no Conectado. Um grande beijo, fique com Deus e tchau! Conectado.
A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear.